Muito boa noite, Bruhim Abaim. Vamos, Bezerra Hashem, começar. O dia estava pensando que a gente fala que tem muitos shurim que provam, também uma parte da Torá importante, que a Torá é Mina Shamayim, quer dizer que a Torá é divina, que Hashem que deu a Torá, e não foi um homem que deu a Torá para a gente. Obviamente que Moshe Rabbeinu escreveu a Torá, mas a Torá é divina. Hoje a gente vai provar, se Deus quiser, que não a Torá é divina, que nós, homens, somos divinos. Que o homem, ser humano, é Mina Shamayim. Isso que a gente vai provar hoje, se Deus quiser. Vamos começar por aqui. Chachamim falam para a gente, nossos sábios falam para a gente o seguinte. Tudo na vida depende de uma coisa. De Hashem, óbvio. Mas também, uma vez que já tem Hashem no mundo, com certeza, tudo na vida depende do mazal da pessoa, da sorte da pessoa. Quando alguém em casa, o que se fala para ele? Mazal tov, que você tem um bom mazal, uma boa sorte. Bar mitzvah, mazal tov. Vai abrir um emprego novo, um trabalho novo, mazal tov. Então, tudo na vida depende do mazal, da brachá, da sorte da pessoa. Inclusive, nossos sábios falam para a gente uma coisa nova. Até o Sefer Torah, que está dentro do Aron HaKodesh, depende do quê? Do mazal, da brachá. Como a gente sabe disso? Porque tem alguns Sefer Torah que são lidos X vezes por ano, e outros são lidos 1/10 de X vezes por ano. Por quê? Então, dizem nossos sábios que até o Sefer Torah, que está no Aron HaKodesh, ele depende do mazal da pessoa para ser lido, do Sefer Torah no caso, mazal do Sefer Torah para ser lido mais vezes ou menos daí por diante. Eu pensei, se isso é verdade, e obviamente é, porque nossos sábios falam para a gente, então, tem algumas passagens, estive pensando na Torá, que também tem um mazal maior do que a outra, não tem? Tem passagens na Torá que são muito famosas, tem um mazal maior, que todo mundo conhece, e tem passagens que você fala, aonde está isso? É verdade esse fato? Isso aconteceu mesmo? Então tem passagens com maior mazal, e passagens, vamos chamar assim de alguma forma ou outra, menos famosas que não tiveram essa oportunidade, vamos chamar assim, de ficar famosas. Mas hoje a gente vai falar uma muito famosa e uma não famosa. Acredita em mim, as duas estão na Torá. A primeira passagem que eu vou mencionar para vocês, que vai dar uma direção aqui para o nosso shiur, é o seguinte. Em Parashat Matot, no Sefer Bamidbar, houve uma batalha entre o povo de Midian, os midianitas, e os Yehudim. Moshe Rabbeinu deu algumas instruções para o povo como eles tinham que proceder. O que vocês podem fazer, o que vocês não podem fazer. Moshe Rabbeinu foi como se fosse o Kohen Gadol da batalha que falou, olha, assim são as instruções, façam assim e não façam assado. As pessoas voltam dessa batalha e eles conquistaram dos inimigos, então conquistaram os inimigos e também o quê? Os despojos de guerra dos inimigos. Dentre eles que conquistaram dos inimigos, por exemplo, pratos, panelas, copos. E aí, Moshe Rabbeinu falou, tá bom, Hazak Baruch, mas um minuto, esqueci de te avisar disso, Moshe Rabbeinu. Vocês não sabiam e não tinham como saber, porque vai ser a primeira vez que eu vou ensinar isso para vocês. Antes de usar qualquer prato, qualquer copo, qualquer panela, vai ter um processo de kasherização. E depois, de mikveh. Atenção, até agora eles nunca tinham feito isso, não tinham como saber. Se você pegou uma panela usada de um não Yehudi, voltou da guerra de Midian, você tem que saber como kasherizar. E meus queridos, é dessa Parashat Matot, que nós aprendemos todas as leis de kasherização. Como se kasheriza uma panela que já foi usada por um não Yehudi, ou que eu, Yehudi, usei de uma forma não correta na minha casa e agora eu quero usar ela de novo de uma forma permitida. Só que é o seguinte, quem que instruiu essas leis para o povo? Está escrito no Pasuk, logo depois que eles voltam da guerra contra Midian, Vayomer Elazar HaKohen, disse Elazar HaKohen. E pula algumas palavras e termina o Pasuk, Kol Asher Yavo Baesh, Taviru Baesh, uma panela que foi usada no fogo, usem o processo de fogo, de como kasherizar, e daí por diante vem as instruções. Mas o Rashi fica assustado, fala que interessante. Moshe Rabbeinu dá as instruções de ir para a guerra. E aí o povo volta com um monte de panelas, pratos, aí Moshe Rabbeinu,
não fala nada, e Elazar, o Cohen, vamos chamar assim, que não era Moshe Rabbeinu, obviamente, foi falar as instruções para o povo. Rashi fica assustado, Rashi pergunta, na Torá tem inúmeras vezes, vai daber Hashem, El Moshe Lemor, diga para Moshe, e Moshe Rabbeinu tem que contar para o povo. A pergunta aqui é, por que não foi Moshe Rabbeinu que contou para o povo as leis de cacherização e foi Elazar? Rashi diz que tem uma razão, óbvio. Mas qual é a razão? Rashi fala uma novidade aqui. É a mesma razão que causou o fato de acordo com Rashi certamente, que Moshe Rabbeinu bateu na pedra em Parashat Hukat. Mas Rashi fala, mas qual é a razão? Em Parashat Hukat, que se diga de passagem, Rashi não traz isso. Em Parashat Matot, que é essa Parashat da guerra de Midian, Rashi fala tem uma razão, que a gente vai mencionar daqui um minutinho para deixar vocês curiosos, que fez com que Elazar mencionassem as leis de cacherização e não Moshe Rabbeinu, e Rashi fala, foi a mesma razão que fez com que Moshe Rabbeinu errasse em Parashat Hukat e batesse na pedra, aquele episódio famoso, que tem o mazal de ser famoso, e não falar com a pedra. Bom, mas Rashi me conta, o que aconteceu? Qual foi o ponto que fez essas duas coisas acontecerem? Rashi fala umas palavras, pessoal, que a gente tem que ficar assustado. Esse é o Rashi mesmo em Parashat Matot. Lefi, pelo fato, Sheba Moshe lichlal kas, já que Moshe Rabbeinu ficou bravo, ficou nervoso. Sério, não é Lashon Hara falar de Moshe Rabbeinu isso? Não, porque nós temos líderes para aprender dos líderes. Obviamente que o caso de Moshe Rabbeinu, a gente vai ver, não se compara com o caso de alguém que estava jogando taule, perdeu o taule e saiu bravo de lá. Está jogando sheshbesh, estava jogando com a mão e ficou bravo. Obviamente sem comparar. Mas Moshe Rabbeinu também, Moshe lichlal kas, já que Moshe Rabbeinu ficou bravo, nervoso, ba lichlal taut, teve um erro. Qual o erro? Rashi fala que isso que causou Moshe Rabbeinu bater na pedra, tentem imaginar, Moshe Rabbeinu foi um homem, meus queridos, o que ele fez? Viveu a vida inteira com um objetivo, obedecer a Hashem e passar a Polícia Federal e entrar em Israel. Moshe Rabbeinu teve o passaporte dele apreendido na porta de Israel e não conseguiu entrar. Por quê? Diz Rashi para a gente uma novidade, não porque ele bateu na pedra, mais uma vez de acordo com Rashi, porque ele ficou bravo. Sério? Na hora que ele ficou bravo, ele agiu errado. E aí acabou. Hashem falou, você não merece entrar em Israel. Obviamente que um erro de um homem gigante, mas foi algum erro. Não porque ele desobedeceu a ordem de Hashem? Porque ele desobedeceu a ordem de Hashem, mas isso o Humash conta pra gente. Rashi faz um mergulho dentro do cérebro, do íntimo de Moshe Rabbeinu, contando o que fez ele desobedecer a Hashem. O que fez? Porque ele ficou bravo. Na hora que ele ficou bravo, em vez de falar com a pedra, no caso de Parashat Hukat, ele acabou batendo na pedra. E olhem o que o Talmud fala pra gente, meus queridos. Kol Adam Shekoes, diz a Gemara em Psachim, na página 66b. Sabe, Vav Amud Bet. Kol Adam Shekoes, qualquer pessoa que fica brava, inclusive Moshe Rabbeinu, hein? Im Chachamu, se ele não é sábio, Hazito, mas mesmo que ele é sábio, Chochmatom Istaleket Mimenu, ele perde a sabedoria. Olhem como diz o Talmud, como ele continua. Vem navio, se ele é um profeta, pessoal, eu nunca vi um profeta, eu nem tenho ideia do que é um profeta. Mas o Talmud está falando para a gente, mesmo que ele for um profeta, a gente aprende isso de Moshe Rabbeinu, Nevoatom Istaleket Mimenu, a profecia foge dele. Então, por isso que aconteceu, Moshe Rabbeinu, as pessoas voltaram da guerra, desobedeceram Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ficou bravo. Então, ele esqueceu as leis de cacherização. Por isso que o quê? Que Elazar que teve que ensinar as leis de cacherização para o povo. De novo, a gente perguntou, Rashi perguntou, poxa vida, por que foi Elazar e não Moshe Rabbeinu? Rashi conta pra gente, porque já que Moshe Rabbeinu ficou bravo, porque as pessoas desobedeceram as instruções dele de ir para a guerra de Midian, quando voltaram não se comportaram de algum detalhe não bem, então Moshe Rabbeinu ficou bravo. Na hora que ele ficou bravo, ele esqueceu as leis. Por isso que Elazar teve que ensinar as leis para o povo. E Rashi termina dizendo, Vechen u Vayach etasela. Por isso que Moshe Rabbeinu bateu na pedra em Parashat Hukat, no famoso episódio. Esse tem um episódio que tem uma mazal que a gente mencionou no começo do Shior. Tem coisas que são famosas, esse episódio famoso, mas poucos sabem o porquê que ele bateu na pedra. Diz Rashi aqui, Parashat Matot, Aliede Akas Ta'at.
pelo fato que Moshe Rabbeinu ficou bravo, foi isso que gerou que ele não entrasse em Israel, e o sonho de vida dele, sonho de consumo de vida de Moshe Rabbeinu, parou por aqui, teve que morrer, ser enterrado fora de Israel, por quê? Por uma virtude, Kas, bravo, chateado, nervoso. Por isso, eu vi um comentarista que escreve para a gente, está escrito em Pirkei Avot, Avu Metunim Badin. O que quer dizer isso? Pirkei Avot está escrito isso. Sejam pacientes, calma na hora do julgamento. Por quê? Porque Moshe Rabbeinu foi julgar o povo voltou, o quê? Errou! O povo errou na volta da guerra. Moshe Rabbeinu ficou um pouco mais afoito do que devia, esqueceu as leis. O povo começou a pedir água, Moshe Rabbeinu ficou um pouquinho mais agitado do que devia, bateu na pedra. Por isso está escrito, mesmo um juiz, quando ele vê alguém errado, tem que julgar o caso, mas Avumeturim Badim, tem que ser calmo. Cuidado para não ficar bravo. Agora a pergunta que existe aqui, de $1 milhão é, mas por que Moshe Rabbeinu de fato ficou bravo? A gente está falando de um profeta que a gente não tem nem ideia de quem era. Está escrito que Moshe Rabbeinu foi o único profeta que falava com Hashem tete a tete 24 horas por dia. Todos os outros profetas, como falavam com Hashem? Dormindo só. Mesmo Avram Avinu, que a gente também não sabe quem era, que era gigante, também falava com Hashem dormindo. Moshe Rabbeinu que a gente não consegue nem imaginar que tipo de homem que era esse, que tipo de navi de profeta que era esse. Então como é que pode ser que Moshe Rabbeinu ficou bravo? Bnei Israel desobedeceram a ordem dele na volta da guerra de Midian. Não tem que ficar bravo? Ou, por exemplo, olha que interessante, está escrito em relação ao man, lembram daquele pão que caía todos os dias? Moshe Rabbeinu falou para o povo, peguem uma porção por dia. Tem duas pessoas muito famosas na Torá, Datan e Aviram, que eles pegaram, desobedeceram Moshe Rabbeinu, e pegaram o quê? Duas porções. Qual foi a reação de Moshe Rabbeinu? Ficou bravo. Como vocês me desobedecem? Eu acabei de falar para pegar uma porção por dia. O que aconteceu? Está escrito na Gemara que Moshe Rabbeinu esqueceu todas as halachot Shabbat, porque ele ficou bravo. Mas de novo, tinha Moshe Rabbeinu que ficar bravo ou não? Desobedeceram a lei. O que ele ia falar para Datan e Aviram? Abu Sakana. Meu amigo, se Moshe Rabbeinu fizesse carinho neles dois, que pegaram mais man do que deviam e desobedeceram a Hashem, ou se Moshe Rabbeinu fizesse carinho nas pessoas que voltaram da guerra de Midian, desobedecendo Moshe Rabbeinu, qual é a reação do resto do povo? Tá bom, não tem problema de errar. Moshe Rabbeinu tinha que ser mais energético. Então a pergunta é, a posição de Moshe Rabbeinu obrigava ele a ficar bravo em certas circunstâncias. Então por que ele esqueceu as leis de cacherização e por que ele esqueceu as leis de Shabbat, aqui no caso do man que a gente mencionou? Olhem que curioso, Rav Chaim Shmulevitz fala no livro dele Sichot Mussar uma coisa fantástica. Ele fala o seguinte, se a gente pegar, olha o exemplo que ele traz, queridos, se a gente pegar uma faca afiada e alguém, desculpe um arrepio, passar o dedo na faca sem querer, o que vai acontecer? Vai cortar. Mas ele passou o dedo sem querer, Razito. Tem razão, mas vai cortar. Rav Chaim Shmulevitz, a medida de cas, de nervosismo, é igual a uma faca. Mesmo por uma razão nobre, que é justa, justificável, obrigado, que Moshe Rabbeinu tinha que ficar bravo, não tem o que fazer. O cas faz a pessoa ficar conturbada, e aí o que acontece? Ele acaba esquecendo, acaba ficando confuso. A gente fala, parece que ele saiu de si, virou um bicho. Quer dizer, obviamente que não era o caso de Moshe Rabbeinu, mas quando alguém fica com caso, a gente fala, virou bicho. Por quê? Diz Rav Chaim Shmulevitz, independente se a pessoa tem uma justificação ou se não tem justificação para ficar bravo, o caso, o nervosismo traz repercussões igual uma faca, passar sem querer o dedo na faca. Não é um castigo, é uma consequência. Inclusive, o Rambam fala que a pessoa na vida, famoso Rambam, se não é que fique agora mais uma vez, mas que a pessoa na vida tem que sempre procurar o caminho do meio. Quando se refere a cas, a nervosismo, tem que pular para o extremo do contrário do cas, ser muito calmo. Porque cas é grave. Olhem que interessante, para a gente ter uma ideia de quem era um dos nossos avós. A gente teve Avraham, Yitzhak, o terceiro dos nossos patriarcas foi Yaakov. Tentem vivenciar comigo a cena, queridos. Yaakov vê Lavan, e aí ele trabalha 7 anos por Rachel, a filha dele, de Lavan. Ele quer casar com Rachel. Então, Lavan falou, olha, tem um costume, tem que trabalhar 7 anos e tal, tá bom. 7 anos quer dizer
não tinha Rola Moed, não tinha carnaval, não tinha ponte, não tinha feriado, é 7 anos, dia e noite. Frio, calor. Aí de repente, antes de fazer o contrato, que Jacob sabia que Lavan era meio trapaceiro, ou demais trapaceiro, ele falou, quero casar com tua filha Rachel. Tem que ser tua filha, tem que ser a menor. Ele deu um monte de cláusulas lá, levou no advogado, Lavan assinou. Tá bom? De repente, passou 7 anos, o que acontece? Fizeram uma festa gigante lá, convidaram um monte de gente, buffet, brinde, decoração, tudo chique, 6 estrelas. Casamento em Dubai. Chega de repente, o Passuco fala pra gente, vai Baboker, Jacob Avinu acorda de manhã, o que aconteceu? Veio Leá, ele viu que era Leá, e não era Rachel. Qual foi a reação de Jacob? Pessoal, tentem vivenciar a cena. O que qualquer um de nós teria feito se tivesse trabalhado 7 anos, não por uma esposa, 7 anos para ganhar um carro, dia e noite, sem feriado, sem nada. De repente, a gente combinou um carro, não é? Sim, tá aqui teu carrinho, controle remoto. Como assim controle remoto? Eu trabalhei 7 anos para ganhar aquele carro que eu estava tanto esperando na minha vida, 0 quilômetros, um carro de verdade. Não, eu entendi controle remoto. O que uma pessoa em sã consciência normal faria? Nervoso ia ficar. Pior do que as cobrinhas do gibi, é o mínimo, né? Olhem o que está escrito, olhem pessoal, quem aponta isso para a gente era Veru Hamimir, no livro dele, sobre esse parashiot, ele fala, olha como termina o passuco. Vayomer el Lavan. Yaakov, não é bobo, ele foi conversar com Lavan. Mas outra cita ali, o que você fez comigo? Lamazer imitani, porque você me enganou. Eu combinei uma coisa com você, você me enganou, Lavan. Mas, olhem que interessante, diz Raviru Hamimir, a gente não encontra em nenhuma vez as seguintes palavras de Yaakov para Lavan. Vaichar af Yaakov. A gente não encontra uma vez que Yaakov ficou nervoso. É algo absurdo. Olha que interessante. A Torá é Minashamayim, mas olha que bomba. Um homem desse Yaakov, ele é divino. Muito mais do que a Torá Minashamayim. O que Yaakov fez? Ele falou, poxa vida, ele não falou, tá bom, não tem problema. Ele ficou chateado. Mas a gente não vê uma vez que Yaakov ficou bravo. É incrível o trabalho de Midot que nossos avós tinham. Nenhuma vez aparecem as palavras Vaichar af Yaakov, que Yaakov ficou chateado. Assim aponta Raviru Hamimir. Queria fazer um parênteses, já que a gente está falando sobre a Midah de casa aqui, a gente está falando de uma das Midot, queria fazer um parênteses, 2 minutinhos com vocês, é o seguinte. Olha que interessante. Uma das brachot da Midah, a gente faz, é chamada Refaenu. Refaenu, sobre o que ela fala, essa brachá? Cura, refuá. Essa brachá, a gente não saiba disso, ela foi instituída a partir das palavras do profeta Irmial. Irmial tem umas palavras no Navi, que Irmial falou quase que as mesmas palavras do que o texto dessa brachá de Refaenu, que Hashem traga cura para a gente. Só que Rav Schwab faz uma pergunta no livro dele sobre Tefilá. A gente não encontra nenhuma vez que Irmial estava doente. A nossa Tefilá, de Refaenu, de Refuá, de cura, é baseada em quê? Nas palavras do profeta Irmial no Navi. Irmial fez essa Tefilá, vamos chamar assim. Por isso que a gente faz também essa brachá no Shmoneh Esrei na Midah. Agora a pergunta que Rav Schwab aponta é que Irmial não estava doente. Então, como é que a gente copia a brachá de lá para curar os enfermos? Ele não estava doente. Olhem que forte. Rav Schwab o seguinte. Refaenu não é só para doença, Lorena. Então, para que Refaenu cura, se não é para doença? Diz ele o seguinte. A pessoa tem 2 tipos de doença possível no mundo. Uma é Loaleno, uma doença física, e outra também tem que se dizer Loaleno, é uma doença espiritual. Olhem que bomba. A brachá de Refaenu, o começo da brachá de Refaenu, a primeira metade da brachá de Refaenu, consiste o quê? Irmial estava falando para Hashem, me ajuda a melhorar, a me curar das minhas midot não boas, que eu possa ter tido, dizendo Irmial. Obviamente que já era um Navi, né? Mas, alguma midá, ele queria melhorar mais ainda. Então, todos os dias, quando a gente faz na brachá, Refaenu Hashem Venerafé, etc e tal, a gente está pedindo no começo da brachá o quê? Brachá, refuá, para quê? Curar as minhas midot. E no meio dessa brachá,
lechol machovenu, lechol makotenu, nessa parte, que é a segunda metade da brachá, a gente começa a pedir cura o quê? Física. Só olhem que novidade. O começo da brachá de Refaim não fala nada sobre uma cura física, é uma cura espiritual. Espiritual do quê? Midot. Porque Midot também é uma doença. Midot erradas. Olha que interessante. Quando se faz Mishiberach, os Ashkenazim fazem Refuat HaNefesh, os Faradim também fazem isso, né? Refuat HaNefesh, Urfuat HaGuf. O que quer dizer Refuat HaGuf? Que Hashem cura o corpo. O que quer dizer Refuat HaNefesh? O que quer dizer cura da alma? Vai fazer o quê? Botar incenso em volta do cara? O que é Refuat HaNefesh? Refuat HaNefesh é que Hashem cure as midot da pessoa. Quer dizer, a gente vê como Chachamim vem uma midá não boa igual uma doença física. Esse é o que é o Mishiberach, Refuat HaNefesh, Urfuat HaGuf, que Hashem cure a pessoa fisicamente e cure também as midot da pessoa. Dá um novo olhar na brachá de Refaim, é uma visão nova, eu nunca tinha pensado nisso. Algo show, que muitas vezes a gente fala sobre melhorar as midot, que a gente possa junto aqui aperfeiçoar as nossas midot. Outro dia, eu estava preparando o shur esses últimos dias, e aí meu filho falou para mim, veio a calhar, mas nada é a calhar no shur, falou para mim, Abba, quantas pessoas hoje conseguem mudar uma midá? Muito difícil mudar uma midá. Eu falei, por quê? Meu filho falou, olha, eu imagino que para mudar uma midá tem que se pegar, sentar, estudar um livro de Mussar, repetir ele, cegar em algum lugar, sentar meia hora, ficar pensando o que eu fiz ontem, se eu melhorei minha midá, como eu me comportei, como eu melhorei, como eu deixei de melhorar, assim que se muda. Eu falei, é verdade, Chaim. Eu acho que de verdade, para uma pessoa mudar hoje é muito mais difícil do que antigamente. Porque antigamente a pessoa ia para a floresta, o máximo que acontecia ele ia dormir lá. Ele ia meditar um pouquinho para mudar. Muitos livros a gente vê que os Chachamim, grandes Chachamim, iam para a floresta para pensar. Hoje em dia, se a pessoa for para a floresta e tiver Wi-Fi na floresta, ele não fez nada. Então, é difícil hoje mudar. Mas isso não isenta a gente ainda de ter o quê? Pensar que é Refuat HaNefesh Urfuat HaGuf, uma midá não boa, uma característica não boa, um traço pessoal não bom, também precisa de cura. Hoje é mais difícil, provavelmente, trabalhar as midot, mas não isenta a gente do trabalho. Inclusive o Rambam fala que igual, o Rambam também fala essa ideia, igual que tem doenças físicas, o Rambam traz isso nas alachot dele, também tem doenças o quê? Espirituais. O Rambam chama isso de doença mesmo. Quer dizer, interessante, né? O Kas é uma doença. Sério? Estava estudando, uma das pessoas que eu estudo particular, estava estudando com 28, pai de família, assim, relativamente jovem, ele veio me contar, olha, Rabino, poxa vida, tá, outra vez você fica um pouco agitado, tá, mas não tem problema, né? Eu falei, olha, não tem problema se a gente trabalhar sobre isso, mas se não, tem problema. Falou, por quê? É proibido? Eu falei, sim. Mas tem uma verá de não ficar bravo? Sim, midot ruins é uma doença, claro que tem uma verá. Né? Então, a gente tem que saber que uma midá não boa tem que ser trabalhada e tem que ser vista igual uma verá. Pessoal, olhem como que dá para trabalhar as midot e olhem como que o homem é minashamayim, se ele quiser trabalhar sobre si. Rav Yaakov Kamenetsky teve durante a sua vida, a esposa dele ficou muito doente enquanto que ele ainda estava bem. Rav Yaakov Kamenetsky, não Rav Yaakov Kanievsky, Rav Yaakov Kamenetsky foi Rosh Yeshiva em Torah Vadat, em Nova York. A esposa dele estava doente. Uma das pessoas da congregação dele foi viajar para Israel e falou para ele, Rav, eu gosto muito do senhor, e queria agradar o Rav, falou, eu vou ir pro, agora atenção, Rav Yaakov Kanievsky, cuidado para não confundir, mais conhecido como Stipler, eu vou pedir para ele rezar pela esposa do senhor. Então Rav Yaakov Kamenetsky, vamos chamar um de Stipler e de outro Rav Kamenetsky, tá bom? Rav Yaakov Kamenetsky tinha esposa doente, falou, muito obrigado, você vai rezar, que você vai levar o nome da minha esposa para o Stipler. Esse Yehudi de Nova York chega em Israel, e ele chega, a primeira coisa que ele vai fazer é visitar o Stipler. Ele chega de manhã, cedo, a gente sabe que o avião às vezes chega em Israel 5 da manhã, 6 da manhã, então ele conseguiu entrar no Stipler e ele saiu do Stipler 9 da manhã, todo eufórico, pedi para o Stipler rezar para a esposa, e quando o Stipler viu que era a esposa do Rav Yaakov Kamenetsky, falou, uau, sentiu mais incomodado porque conhecia a personalidade, fez uma tefilá mais caprichada de alguma forma. Então esse indivíduo da sinagoga do Rav Yaakov Kamenetsky, a primeira coisa que ele faz é o quê? Liga para o Rav Yaakov Kamenetsky. Agora lembrem que quando são 7 da manhã, 8 da manhã em Israel, que horas são em Nova York? Madrugada. Rav Yaakov Kamenetsky estava com a esposa no hospital.
e toca o telefone dele na madrugada. Então, obviamente, o que ele faz? Pula da cama assustado. Então, Yankele, seja o nome da pessoa, a história verídica, o nome, não sei, do congregante, mas ele liga e fala, Rav, fui no Stipler, ele estava todo emocionado, ele fez filar pelo senhor. Quando ele estava, pela sua esposa, obrigado, pela sua esposa, mas quando ele estava falando isso, ele se ligou que o quê? Falou, uau, estou ligando aqui, lá é madrugada em Nova York. Pessoal, olhem o que é um homem que trabalhou sua vida para aperfeiçoar seus midot. Rav Yaakov Kamenetsky, em Nova York, fala para ele, obrigado que você rezou pela minha esposa, puxa, que gentil, a primeira coisa que você fez, chegar em Israel, rezar pela minha esposa, como foi seu voo? Tal. Aí o indivíduo falou, mas desculpa que eu estou ligando no meio da madrugada e não percebi. Ele falou, tudo bem, já foi. Você está tão preocupado comigo, me conta como seu voo, a conexão, a escala demorou, não demorou, você pegou a escala longa, curta? Olhem que interessante. Como é que é possível um homem acordar de madrugada? Com a esposa no hospital, receber um telefonema de alguém, vamos chamar assim, permitam, esqueceu, pode até chamar de insensível de alguma forma ou outra, e não falar, olha meu amigo, próxima vez olha no relógio. Como que é possível um homem fazer isso quando atende o telefone desse jeito tão doce? Não dá para fazer isso enquanto está no telefone. Tem que ter feito esse trabalho quando? Anos e anos e anos antes. Agora que eu já estou musculoso, eu preciso carregar o piano, eu consigo carregar o piano. Se alguém não fez musculação, não consegue carregar o piano. Exatamente a mesma coisa em relação ao CAS. Ou todas as midot, mas a gente está falando de CAS, nervosismo, dá para falar sobre nervosismo enquanto que a gente está aqui on the rocks, na boa. Na hora do vamos ver, não adianta mais falar. Inclusive, tem pessoas que são muito sábias, né? Acham. Vê alguém nervoso e fala, mas por que você está nervoso? Se não tivesse nervoso, ficaria agora, porque justo que você me perguntou por que eu estou nervoso. O Mará fala em Brachot, quando a pessoa está brava, na hora de perguntar para ele, por que você está nervoso? Pergunta daqui 2 horas, agora não, você não vai levar uma chinelada. Né? Então, tem que trabalhar antes, é isso que a gente está fazendo agora, juntos aqui, crescendo. Agora, qual é o remédio contra o CAS? Qual é o remédio racional que existe contra o CAS? Pensei, uma das opções é o seguinte, acho que o primeiro ponto é o seguinte, vocês lembram do sonho de Yosef? No sonho de Yosef, não, os sonhos do faraó que Yosef interpretou? O faraó estava no palácio e teve 2 sonhos, ficou assustado, chamou todos os magos, pessoas capazes de Oxford, de Cambridge, para interpretar o sonho dele. Université do Egito, e ninguém conseguia interpretar, ficou preocupadíssimo. Até que uma pessoa falou lá na prisão, olha, tem um judeuzinho lá na prisão que uma vez me interpretou um sonho, talvez ele saiba de interpretar. Quem era esse Yehudi? Yosef. Yosef estava na prisão. Tá bom, Yosef sai da prisão, interpreta o sonho, e aí, nós leitores, como a gente lê a Torá, a gente fala, Hazako Baruch Faro. Graças a Deus que você sonhou, para que Yosef pudesse sair da prisão. Porque senão o Yosef ia ficar lá até quando? Até Yetziat Mitzrayim ele ia ficar lá, Yosef. Ia sair nunca. Ficar mais 300 anos lá no Egito. Como é que vai sair um prisioneiro da prisão para o palácio? Graças a Deus que o Paró sonhou e alguém deu a dica que Yosef sabia interpretar, então o sonho do faraó foi a dica, a ignição para a Yeshua, a salvação do Yosef. Assim a gente lê a Torá, mas Hashem não leu a Torá assim, como eu sei disso. O Midrash fala sobre esse sonho do faraó, a interpretação de Yosef, Ketz Sam Lechoshech. Hashem colocou um fim para a escuridão. Como assim? Hashem falou o seguinte, olha, chegou o momento, olhem que visão completamente oposta. Chegou o momento de Yosef sair da prisão. Por conseguinte, Paró sonhou. Não que Paró sonhou, Yosef saiu da prisão. Já que Hashem achou que chegou a hora de Yosef sair da prisão, Paró sonhou. Como diz o Midrash, Ketz Sam Lechoshech. Hashem colocou um fim para a escuridão. O que isso tem a ver com o CAS? Tem 2 formas de ver a vida. Aconteceu isso, e portanto eu vou reagir. Ou aconteceu isso porque Hashem achou nos mínimos detalhes que isso tinha que acontecer. O Paró só sonhou porque já chegou a hora de Yosef sair da prisão, e não o contrário. Não que Yosef saiu da prisão graças ao sonho do faraó.
O Yehudi precisa lembrar, ter emuná é uma injeção forte. É fácil falar enquanto está tudo tranquilo aqui, mas é agora que a gente tem que falar. Ter emuná é uma injeção fortíssima contra o cas, nervosismo. Mas, por quê? Porque é assim. A gente esquece durante o dia a dia, mas agora dá para pensar. Quer ver? Poxa, já que aquele indivíduo teve uma ideia ótima, ele criou um aplicativo, ele criou alguma coisa no trabalho dele, ele ficou rico. Está errado. Um Yehudi que estuda a Torá não tem que pensar assim. Já que chegou a hora dele ficar rico, apareceu a luzinha aqui na caixinha cinzenta no cérebro que deu Hashem a dica dele criar o aplicativo. O aplicativo foi um detalhe. Sério? Mas como? Sem aplicativo não teria ficado rico. Está errado. Hashem achou que chegou a hora de ficar rico e deu a ideia. Não que já que eu fiz o aplicativo eu fiquei rico. Está errado isso. Pessoal, muitas vezes a gente fala: por que só agora eu encontrei aquele vendedor do meu trabalho? Por que só agora eu encontrei aquele fornecedor na China? Por que só agora eu encontrei... Ele morava no bairro. Aquele cliente mora no bairro. Para quem mora no Bom Retiro é mais fácil falar isso, né? Ele mora no bairro. Mas prestem atenção. Sabe por que eu não encontrei ele até hoje? Sabe por quê? Porque a Hashem não quis. Encontrei meu Basra, meu Shidduch, mora no bairro, estou faz 10 anos procurando, faz 1 ano procurando. Meu amigo, na hora que chega a luz, Hashem deixa encontrar. Não é que já que eu encontrei, não está errado. Na hora que chegou a luz, Hashem deixou a pessoa ver aquilo. Puxa, como eu não tive a ideia desse despachante antes? Ele faz uma importação por outro estado, por outra cidade, e o imposto é 1% a menos. 1% a menos muda muito para mim. Poxa vida, quem me deu a dica foi meu cunhado, foi meu primo. Eu conheço meu primo faz 40 anos, faz 30 anos. Não teve a dica até hoje, por quê? Porque o Yehudi tem que ter que até agora eu não tive a dica, porque não aconteceu. Eu troquei o dólar para fazer a importação no mesmo dia. Presta atenção, é o contrário. Não é que sorte que eu tive de trocar o dólar. A Hashem achou que eu tinha que ganhar mais nessa mercadoria e infelizmente que não aconteça menos na outra. Por conseguinte, eu troquei o dólar no câmbio X. Assim que o Yehudi tem que pensar. Olhem que curioso. Uma das esposas de Avram Avinu chamava Hagar. Ela chega no deserto. Avram Avinu com muita dor, mas já que Hashem mandou, ele obedeceu isso, mas com muita dor, mesmo que ele era um navi, ele era um profeta, ainda assim, difícil mandar o filho embora de casa, e a esposa. Hashem falou: manda tua esposa Hagar e seu filho Ishmael embora de casa. Os dois saíram embora de casa e levaram bastante água, só que Rashi fala que Ishmael estava com febre e bebeu mais água, então acabou a água mais rápido. Então, de repente, Hagar vê o filho dela no deserto sem água. Não conseguia mais ver o filho. Parashat Vairá. Escrito na Torá, não que Hashem criou uma fonte d'água. Vaifkach Elohim eteneha. Hashem abriu os olhos de Hagar. Vatere beremayim. E Unclus traduz lá que ele revelou os olhos dela, não o poço. O poço já estava lá, mas ela não tinha visto até agora. Porque ela viu, porque Hashem falou: agora chegou a hora de você ver o poço. Teu filho teve que passar sede 1, 2, 3 horas, 2 dias, não sei quanto tempo, a Torá não conta. Mas como que eu não vi o poço até agora? Não que Hashem criou um poço. O poço já estava lá, mas não tinha visto, porque o Yehudi tem que ter emuná, que a Kadosh Baruch Hu controla o mundo nos mínimos detalhes. Poxa vida, por que até agora? Que raiva. Como assim que raiva? Só aconteceu assim porque tinha que ter acontecido assim. Não é raiva, é o contrário. Tinha que dançar de sorte que Hashem me deu um teste. Não queria, mas agora que já foi, eu tenho uma oportunidade na vida de, crescer. Quer ver? Pessoa liga e fala: olha, desce daqui 10 minutos. Eu estou com pressa, hoje não posso atrasar. Chega embaixo do prédio, esposa, marido, filho, filha, não tem ninguém. Karate, ve'enone. Ninguém vem. O que eu faço? Coisa buzina. Buzina, fica bravo, presta atenção. Se eu tenho emuná aqui, eu vou tentar que a próxima vez isso não aconteça, mas essa vez já foi. Se eu tenho emuná que eu tenho que falar, vai embora, pega um Uber, pode ser. Mas não posso ficar bravo. O que eu tenho que fazer? Falar: poxa vida, ele só demorou porque tinha que demorar. Não é que eu tinha que chegar 10 minutos depois, por isso que ela demorou, e não o contrário. Que bom, olha que visão diferente.
Isso é Ashgaha Pratit. Isso é confiar na providência divina. A providência divina que eu ganhei $1 bilhão. É fácil. A providência divina, quando não deu certo, também é providência divina, porque Hashem controla tudo no mundo. Olha que, na verdade, o homem tem que lembrar que tudo na vida acontece no momento certo, do jeito que Hashem quer. Só encontrou Hagar, a água, no momento certo que Hashem deixou, mas o poço de água já estava lá no deserto com o filho dela, Ismael. Se a gente fica bravo, tentem pensar na profundidade da coisa aqui, quanto profundo é isso, mas acho que é verdade. Cada vez que a gente fica bravo, o que a gente está fazendo então de acordo com isso? Discutindo com a Kadosh Baruch Hu. Falou, Hashem, eu não concordo com você, o mundo não deveria ser assim. Pessoal, olhem que profundo. A pessoa que fica bravo, obviamente que Hashem entende que a pessoa ficou bravo, tá, mas a gente está tranquilo, agora dá para pensar, juntos, tranquilo. Quando eu fico bravo, tem um pouquinho aqui de, me permitam, kofrut. Eu estou indo contra Hashem. Hashem, eu não concordo com você. Eu sei mais do que você, que ela não deveria demorar 10 minutos. Eu sei mais do que você, que eu devia ser mais rico, que eu devia ter mais filhos, menos filhos, mais bonitos, menos bonitos. Cada vez que eu fico bravo com uma situação, pessoal, pensem junto comigo, eu estou discutindo com o Kadosh Baruch Hu, estou falando para Hashem, eu não confio em você, minha imuná não é plena em você. Olha que forte. Mas também Hashem faz com que eu fique nervoso. Não. Manda bala. Não, que eu tô querendo, desculpa. Gostei da pergunta, pode falar, pode falar. Não, claro, a pergunta é boa. Ele que me colocou nessa situação, para me corrigir as minhas midot, para me corrigir as minhas midot. Mas automaticamente, para mim corrigir minhas midot, talvez ele tivesse que fazer, eu não sei se eu consigo me expressar. Eu entendi, tem a chance da pessoa errar. Não é isso? Só pode furar. Ele tinha que errar para aprender com o erro dele. É isso. Então, Hashem não dá nenhum teste para a pessoa errar. Isso é importante. Você viu a pergunta dele? Hashem que fez eu errar. Gostei da pergunta, muito inteligente, porque ele me deu o teste. Hashem não dá nenhum teste para que a pessoa erre. Hashem dá um teste que a pessoa consiga passar. Que nem um cavalo na pista de... Não, sem comprar ninguém aqui, um cavalo. Mas que nem um cavalo na pista de hipismo. O cavalo só virou AAA agora. E o cavalo vale 500 mil reais, por quê? Ele treinou. Sabe por quê? Porque ele pula tantos centímetros a mais do que os outros. Para isso ele teve que cair, derrubar algumas vassourinhas, derrubar aquele cone, derrubar aquele pauzinho, tá certo? Mas se nos testes que eu tenho, eu erro e eu paro à noite, alguma hora na semana e falo, puxa vida, amanhã precisa ser melhor, a gente tem que ter ideia que a Hashem me permita, com respeito, está sorrindo de alegria de orelha a orelha. Se a Kadosh Baruch Hu tivesse uma face, podia pensar assim dele. É incrível. Por quê? Porque, na verdade, o teste vem não para a gente ficar preocupado que a gente errou. Como eu posso fazer para melhorar amanhã e não repetir o mesmo erro? Olha que bomba. Se cada vez que a gente ficasse bravo, talvez já fazem isso, a gente melhora um pouquinho, pessoal, em 10 anos eu sou outra pessoa. Ninguém me reconhece mais. Nada me chateia quase. Incrível. Eu sempre penso comigo mesmo, agora dá para falar, é mais fácil, daqui 3 dias, quanto que eu vou lembrar disso? 0 a 10, quanto que isso é grave? 10 tem que ser uma coisa grave, não que eu perdi o jogo do PlayStation. 10 tem que ser uma coisa grave. De 0 a 10, quanto que vale isso? Daqui 3 dias, quanto que eu vou lembrar isso? Esse tem que ser o termômetro. É verdade. Eu lembro uma vez, teve um menino que... Menino não, já tinha 20 anos, estava em Shivá. Eu já tinha talvez 20, 21 anos, eu estava em Shivá. E eu lembro que faleceu a mãe de um colega que tinha a mesma idade. E o sobrenome desse menino é Shulman. Shulman é um sobrenome famoso nos Estados Unidos. O pai dele é uma pessoa muito ativista nos Estados Unidos, em causas religiosas judaicas, uma pessoa muito boa. O Rosh Yeshiva falou para mim, vou te contar uma coisa. Pergunta depois para esse menino na casa dele nunca escutou a mãe dele levantar a voz. Foi o espelho mais fantástico e mais curto que eu escutei na minha vida. Esse menino perdeu a mãe, ele tinha 21 anos de idade, tinha mais 6 ou 7 irmãos. O Rosh Yeshiva falou para mim, pode perguntar para ele, eu conheço muito bem o pai, conheci a mãe. O menino nunca escutou a mãe dele levantar a voz em casa. Não quer dizer que o pai pode levantar? No caso aqui foi
da mãe. Mas, pessoal, olha, Adam e Nashamayim, esse é um homem divino. Olha que perfeição isso aqui, olha que espetacular. Isso quer dizer que quando eu ligo para a operadora, todas, cada uma a sua, e aí a mocinha lá fala para mim, quando já não é automatizado, depois você passa todo aquele processo automatizado, ela faz aquelas 8 perguntas de segurança. Parece tentando no cofre do Banco Central. Tudo isso para você perguntar quando vence tua fatura, né? Ou quanto deu a fatura. Você quer pagar o... Aí isso faz 8 perguntas de segurança. Nome da sua mãe, solteira. Nome da sua mãe de casada. CPF, data de nascimento, comida preferida, o seu boleto é pago débito automático ou é pago no boleto. São perguntas que eles fazem. Então eu estou errando ou não? Algumas perguntas. Muito obrigado por aguardar e passar o processo de segurança. Se você faz Agomel, Hazako Baruch, tá bom? Eu vou transferir o senhor para o setor responsável. Meu amigo, podia fazer o quê? Me fala antes. Beleza. Agora, mas depois do shiur de hoje eu sei que tudo é Mina Shamayim. Então Hashem fez ela aparecer na minha ligação. Hazako Baruch. A próxima moça faz as mesmas 8 perguntas. Tá bom? Mas, já que eu sou um homem esperto, antes de ela me fazer perguntas, eu falo para ela, eu vou fazer uma pergunta para a senhora. A senhora é do setor de pagamentos, eu quero saber o código de barra e o valor? Sim, sim. Tá bom, então eu respondo as 8 perguntas de novo. Tá bom. Beleza, todo feliz, voando, que nem um anjinho. Então, minha senhora, qual é o valor que eu tenho que pagar e por que é justo esse valor? Me explica aí, um minutinho na linha, por isso que eu estou ligando. Ai, nós estamos sem sistema. Mas minha senhora, para que eu estou ligando se está sem sistema? Perguntar o quê? O que você comeu ontem à noite na janta? Por que você não me fala? Estamos sem sistema, call me back in 10 minutes, me liga em 10 minutos. Agora, eu fiquei agitado aqui tranquilo, imagina na hora. Imaginem só se eu acredito que Yosef não saiu da prisão porque Paró sonhou. Paró só sonhou porque Yosef tinha que sair da prisão, como diz o Midrash. Eu só caí na mão dessa atendente porque Hashem falou, meu amigo, deixa eu ver se o shiur de Kas funcionou em alguma coisa para cada um de nós. É assim que eu tem que pensar. Então, o primeiro ponto para combate a Kas, combate à febre amarela é fácil, é vacina. Combate a Kas não é tão fácil. O primeiro ponto é emuná. Pensei só mais um ponto na reta final aqui, é o seguinte, de verdade funciona isso. Tenta imaginar o cenário, a cena. Aconteceu uma vez comigo, tá bom? Liguei para minha esposa, queria falar com ela. Falou, Ri, tudo bem? Estou dirigindo, estou no Viva Voz, estou aqui com meu pai, pode falar. Qual a reação do marido inteligente? Como vai, Xeri? Que ficou? O que você almoçou? Sartê? Não é assim? Eu fiquei pensando comigo, olha que interessante, né? De repente já, Namogo Kole Shevechenan, todo mundo já se derreteu, não tem mais nada para falar. Olha que interessante, fiquei pensando comigo mesmo. Se a gente pensasse o que a gente está falando está no Viva Voz, e de fato está no Viva Voz, a gente está gravando tudo com carinho, não para ir contra a gente, mas para ajudar a gente. Só olha que show, a vida da pessoa seria diferente. A vida da pessoa seria diferente. Antes de falar, lembra que talvez, com certeza, você está no Viva Voz. Olhem que show. Torá é, o hebraico, melhor dizendo, é o Lashon HaKodesh, não é? Qual é a única letra em hebraico que sem vogal não tem som nenhum? A única letra em hebraico que sem vogal não tem som nenhum. Qual que é? Tem som. Yud é I. Yud é uma vogal. Ain é E. A única letra em hebraico que não tem som nenhum é o Aleph. O Aleph, ele é composto... Como que é o Aleph? Aleph sem som, não tem som nenhum. Aleph sem vogal, não tem som nenhum. Não tem como pronunciar. Um Aleph, em letra de mão, é um pauzinho deitado e 2 pauzinhos de pés. Sim? Um inclinado e 2... Estou imaginando um Aleph? Isso, letra de forma. Obrigado. Um Aleph em letra de forma, obrigado, é um pauzinho deitado e 2 Yuds. Então, na Lacha, a gente vê que um Aleph é como se fosse um Vav comprido e 2 Yuds. Olhem que espetacular, queridos. O Aleph é um Vav e 2 Yuds. Quanto que vale um Yud? 10. O outro Yud? 10. E um Vav? 6. 26. A mesma número
do nome de Yud Kei Vav Kei, que é o número mais kadosh de Hashem que a gente conhece. Um Aleph vale 26, que é exatamente as letras Yud Kei Vav Kei. Eu acho que o terceiro ingrediente, a gente falou de Emuná, primeiro, segundo é imaginar que a gente está no Viva Voz, e o terceiro ingrediente, lembrar que existe a palavra em hebraico silêncio, Aleph. A única letra que não tem som é a letra que representa o número 26, que é a mesma numerologia do nome de Akadosh Baruch Hu, Yud Kei Vav Kei, que a gente não pode nem pronunciar. A pessoa precisa saber que tem horas que precisa ficar em silêncio. É difícil demais morder a língua, mas tem que lembrar que vale a pena, isso tem a ver com casa. Especialmente Erev Shabbat. Por que Erev Shabbat é o momento que a Gemara fala pra gente que tem mais briga na casa? Por que justo Erev Shabbat? Por quê? Olhem que espetacular. Porque o primeiro, o reto do Adam Arishon aconteceu quando? Olhem que legal. Erev Shabbat. Lá que foi o primeiro pecado da história da humanidade. Então lá que tem mais, etc. Por isso, Erev Shabbat, na véspera do Shabbat, tem que colocar gefilte fish na boca, kibebessani na boca e ficar quieto. Tem horas que tem que ficar quieto, é muito difícil demais, mas tem que ficar quieto. Pessoal, e com isso nós terminamos. A história se passa numa casa judaica, a história é exatamente verdadeira, tá bom? Só mudei o sobrenome. Alguns dias antes de Pesach. Família Levin, só mudei o sobrenome, mas a história é verdadeira, tá? Moshe tinha 4 anos de idade, um menino, filho, e de repente o pai dele vê a cena mais trágica do mundo. Bolachas hametz se esparramando pela casa. Que trágico. Migalhas, o pai. O pai viu isso. O pai viu isso, vai sobrar para ele. Boa. Muito bom, olha que marido inteligente. Então, o pai viu bolachas no chão. Ele fala, Moshe, sabe o que você fez? Sabe quanto tempo sua mãe e eu estamos limpando a casa? Você tem alguma ideia? E pegou o filho e... Cândida, passou, esfregou. A mãe escuta da cozinha, essa história é verdadeiríssima, e fala para o marido, poxa, é assim que você trata uma criança de 4 anos? Como ele tinha que saber? A gente devia dar bolacha para ele no parquinho, não aqui em casa. Ele não tinha que saber. E a mãe fala para o pai o seguinte, você quer que a Hashem mande mais crianças para a gente, falando assim com teu filho? Pronto. Passou o Hag, passou Chol HaMoed. Essa mulher que estava grávida, 1000% verdadeira história, começou a sentir uma dorzinha de barriga, infelizmente. Ela foi para o hospital, infelizmente a gravidez terminou de uma forma muito desagradável, que vocês imaginam que ela perdeu o bebê. Esse casal estava muito, muito abalado, emocionalmente, coitados, muito triste. Eles foram para o Rav Chaim Kanievsky, que morava em Israel, falaram, Rav, a gente quer saber o que fazer, o que a gente pode fazer, sabe, a gente está muito triste. Rav Chaim Kanievsky falou, claro, perder um bebê é muito triste. Rav Chaim Kanievsky, tiro e queda, falou para eles o seguinte, vocês cuidam do que vocês falam em casa? Aí eles falaram, claro, a gente não fala palavrão, como assim cuidam do que falam em casa? Pensa. Aí o casal, um olhou para o outro e falou, é verdade. E lembraram da cena que a esposa falou para o marido, se você fala assim com o teu filho, você quer que a Hashem te mande mais filhos? O Chaim Kanievsky falou, veja o poder das palavras, e o casal ficou assustado, falando, então o que a gente tem que fazer? O Chaim Kanievsky falou, olha, usa as palavras, já que você viu o poder que a palavra tem, para o bem. Tá, olhem que interessante, não vou falar para vocês que usaram para o bem, tiveram 18 filhos e Mabruco. Esse é o final da história. Mas, pessoal, alguém no aleno perdeu o filho, por quê? Porque falou, olha, assim você quer ter mais filhos? Você quer que Deus te manda mais filhos? Tem momentos que tem que usar um Aleph sem som. Silêncio, é muito difícil. Combate a casa, em alguns momentos, é saber ficar em silêncio. E, de fato, e não podia terminar o shur sem falar isso, tem momentos que a pessoa precisa ficar brava ou não? Tem que mostrar. Como termina o Sefer Torah? E com isso a gente termina o shur também. Último passuco do Sefer Torah. Ulchol hayad hachazaka. A mão forte. Ulchol morah gadol. Uau! Que nobre! Que bravura! Asher asa Moshe le'enei kol Israel. E assim fecha o Sefer Torah e termina. Último passuco, último verso do Sefer Torah. Que Moshe Rabbeinu fez na frente de todo o povo. O que ele fez na frente de todo o povo?
Rashi explica pra gente esse passuco, o último passuco do Sefer Torah que não dá para entender. Moshe Rabbeinu, pá, quebrou a Torá. Quebrou as luchot quando viu o povo fazendo o Reta Egel, o pecado do bezerro de ouro. É assim que termina a Torá? Falando... Sim, Hashem falou sim, sabe por quê? Para ensinar pra gente que não pode ficar bravo, mas tem vezes que o pai e a mãe em casa tem que ser energético. Não quando uma criança de 4 anos quebra um copo de cristal. Pode ser, mas se eu for energético quando meu filho quebra o copo de cristal com 4 anos, eu também tenho que ser energético quando meu filho liga a luz no Shabbat com 4 anos. Porque se eu falo quando ele liga a luz no Shabbat com 4 anos, Ma'alishi não tem problema, porque tem problema quando ele quebra o copo de cristal. São os mesmos 4 anos. Eu acho que em 4 anos não tem que ser energético nesse caso. Mas tem que educar, não ser energético. Mas tem momentos que tem que ser energético. Quando eu vejo meu filho saindo com uma pessoa não boa, eu tenho que ser energético. Tem que falar, olha meu amigo, na minha casa é assim. Na minha filha eu tenho que falar assim. Vestimentas, comportamento, com quem sai, que horas vai, que horas volta. Cada casa tem suas leis. Sim, temos que ser energéticos. Mas raiva, bravo, a Torá fala que isso vai contra os valores de uma casa judaica. Que Bezerra Hashem, a gente possa ter razões para ficar feliz, mas cada vez que chegar um teste na nossa frente, a próxima vez que ligar para a operadora, que alguém demorar para chegar em casa, lembrar, esse teste é custom made, homemade, feito sob medida para cada um de nós, que a gente possa passar os testes e ter uma vida, obviamente, que saudável e mais agradável também. Amém, queridos.